Estamos de volta com o nosso Agro Record e agora a gente fala de economia. Está muito preocupante para todo mundo. Portas fechando, desemprego. Qual é o papel do agronegócio nessa luta para sustentar a economia do país? É o tema da nossa entrevista. Gustavo Batista. Olá, Glaucio. Estamos mais uma vez aqui no Agro Record e, claro, todo mundo está preocupado para onde que vai a nossa economia, seja no campo ou na cidade. Vou começar sobre esse assunto a partir de agora com José Rita Moreira, que é economista. José Rita, vamos falar sobre a situação de agora na cidade, né? Muitas cidades ainda funcionamento, somente serviços essenciais, como supermercados. Isso acaba puxando um pouco, contribui, ajuda o agronegócio? Com certeza ajuda, porque o agro é alimento e as pessoas abrem mão de outras coisas, mas não de se alimentar. Então o agro continua em evidência, sim. E a gente percebe que os varejões, os supermercados aí estão bem variados nesse tipo de coisa. É algo muito forte, como eu disse, às vezes a pessoa tem opções de comprar ou poucas opções de comprar, ela vai privilegiar alguma coisa, com certeza vai privilegiar o alimento. Então nesse assunto o agro vai muito bem. E a gente percebe também que aqui na região, apesar de não termos grandes produções, os negócios acontecem em Ribeirão Preto. Então nós sofremos positivamente essa interferência dos negócios do agro na região em Ribeirão Preto. Trazendo para o campo já, além dessa parte do consumidor direto nas cidades, tem também a parte muitas vezes do consumidor externo, né? As exportações, estamos aqui em uma região sucroalcooleira que comercializa muito açúcar, por exemplo. Como que está o comércio em geral em relação às exportações? Ela tem sido interrompida, tem também sido prejudicada ou também tem ocorrido benefícios em relação ao agro em geral? Claro, especificamente mais, com certeza, com relação à cana da nossa região. Gustavo, com certeza o Brasil é o celeiro do mundo para o agronegócio. As nossas exportações vão muito bem, vamos bater recorde de produção de soja novamente. Mais frigoríficos estão sendo habilitados no Brasil para exportação de carne. O dólar aí a 5,20, 5,30 favorece muito as exportações. Então os nossos produtores sim estão fazendo excelentes volumes, estão investindo positivamente. É até uma oportunidade de trabalho para aqueles que ainda não têm opções e gostaria de conhecer. Eu sugiro que façam curso, especializem, porque o mercado do agronegócio hoje exige muita tecnologia e precisa de pessoas competentes e talentosas. Então, mas voltando, sim, nós estamos disputando aí mercado favoravelmente, mesmo que haja essa disputa entre China e Estados Unidos, nós entramos na contramão disso e somos uma opção de exportação ou de importação para eles muito favorável. Então os negócios continuam acontecendo em grandes volumes, com o dólar extremamente favorável, como eu disse. Então as notícias são as melhores possíveis, tá? Então nós temos aqui comemorar realmente, porque é exemplo de outros anos em que o PIB não foi muito bem do Brasil, quem puxou o PIB foi o agronegócio. E esse ano ele vai ser o responsável para não haver uma queda tão brusca quanto alguns dizem, alguns economistas dizem, vamos ter uma queda acentuada, ela vai ser menor porque o agronegócio não vai permitir que isso aconteça. Tem alguns setores ainda do agro que ainda precisam ainda e exigem muitas vezes, né, um pouco de apoio do governo federal, né? O agro está recebendo o apoio necessário muitas vezes que necessitaria, trazendo especificamente, por exemplo, o setor sucroenergético que enfrenta alguns problemas em relação aos preços da gasolina, do etanol, né? Como que está esse apoio do governo federal em relação ao agronegócio? Olha, eu acho que está muito bem, porque a atual ministra da Agricultura, ela tem feito um excelente trabalho e a gente percebe que o campo, sim, está recebendo esses recursos com juros subsidiados, juros muito interessantes, principalmente para o pequeno produtor. E as usinas que outrora também foram muito bem, aí tiveram uma fase de vale muito ruim, muitas fechadas, recuperação judicial, isso começa a ser retomado, tá? E essa retomada só não é mais forte porque tem poucos veículos circulando. Então o consumo do etanol em si e da gasolina não é tão expressivo quanto poderia, tá? Por outro lado, o açúcar também continua sendo uma excelente opção, porque o mercado internacional está interessado no nosso açúcar também. Então, talvez as usinas aí privilegiando o açúcar também, elas vão bem, mas precisa de recurso para poder operar, para poder financiar a operação. E o governo federal tem linhas interessantes, sim, eu acho que ele está fazendo o seu papel. É claro que nada cai do céu, tudo tem uma parcela de sacrifício,
Mas ainda assim eu entendo que no agronegócio o conjunto está muito bem engrenado, tá, para poder favorecer e principalmente a porta de saída, que é a exportação ou venda para o mercado interno, também vai muito bem. Então só vejo coisas positivas a respeito do agro. Para a gente já entrar no final, né, desse nosso bate-papo, na conclusão, para poder aproveitar tudo isso que a gente está falando e cada vez mais, né, tem que ter tecnologia, tem que ter eficiência. Então, cada vez mais, para poder aproveitar um pouco disso que você falou, o produtor no campo, seja pecuarista, seja agricultor, tem que investir em tecnologia, buscar eficiência para ter resultado. Historicamente, os produtores eram aquelas pessoas mais idosas, tradicionais, antigas, que não ligavam muito para isso. Hoje, o campo é formado por uma geração aí na faixa dos 40 anos de idade. São pessoas modernas, atualizadas, com utilização de drone, com utilização de mapeamento georreferenciado. É uma coisa muito moderna, sabe irrigar na hora certa, sabe colher na hora certa, sabe tratar os locais certos. Então, tudo isso a tecnologia permite reduzir custo e aumentar a produtividade. E isso acontece com muita intensidade, por isso que eu sugiro que quem tiver interesse se especialize nesse ramo, porque não tem como dar errado. Muito obrigado. Eu conversei com o José Rita Moreira, que falou aí para a gente um pouco a respeito desse impacto e o que está acontecendo em relação ao agronegócio durante a pandemia. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gustavo e José Rita Moreira, pela participação.